Olá. Cronograma de trabalho da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro, será apresentado pela relatora, senadora Elisiane Gama, na próxima terça-feira. E é com ela que a gente conversa agora no programa Argumentos. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Carla, estou à disposição. Senadora, já são mais aí de 700, em torno de 700 requerimentos até agora apresentados. O cronograma da senhora vai seguir mais ou menos a linha do que já tem sido pedido pelos parlamentares? Vai basicamente seguir. Nós temos agora um objetivo de catalogar, de levantar todos esses requerimentos e fazer uma seleção daqueles que entendemos que são necessários para a linha de investigação que nós estamos adotando e vamos adotar ao longo do processo de investigação. O volume realmente muito alto, Carla. Nós temos hoje, comparativamente, a CPI que mais já recebeu requerimentos, né? Em tão pouco tempo foi esta CPMI. Demonstra exatamente como há uma expectativa em torno de chegar a quem efetivamente planejou, a quem financiou esse momento que foi um momento triste da história brasileira e até surpreendente, né? O Brasil inteiro parou e ficou estagnado olhando aquelas imagens terríveis de avanço aqui na sede dos três poderes. Então, a CPMI tem um papel muito preponderante. O nosso relatório será um relatório muito importante, será um relatório robusto. Nós vamos buscar as provas necessárias, né? Os requerimentos agora na primeira leva já apontam para isso, em relação ao compartilhamento de dados, né? De buscas que faremos, no sentido de que a gente tenha, de fato, elementos importantes para fazer novas convocações e fazer também as oitivas que já estaremos apresentando na terça-feira que vem. Mas já tem uma ideia de como devem ser as primeiras, quem deve ser ouvido, como deve ser o cronograma, o que a senhora vai apresentar na terça-feira, que a senhora pode adiantar para a gente? Carla, assim, o que eu posso colocar é que nós vamos focar na questão dos financiamentos, né, que é um ponto muito importante. A gente sabe que quem estava ali teve um custeio para que eles ficassem permanentes ali por mais de 2 meses, né? Então, uma situação de fato que leva um movimento financeiro significativo e, nesse sentido, a gente vai buscar de fato esses financiadores. Também vamos buscar quem pensou, quem teve a inteligência, não é? Quem fez esse planejamento. A gente percebe claramente que esse planejamento ele se deu por alguém que entendia, até pela própria característica, não é, de como realmente as pessoas avançaram para cá, para a sede dos três poderes. Sobre quem vai vir, como estão chegando sempre vários outros requerimentos, nós estamos catalogando aí para ver os mais prioritários e, portanto, fazer a apresentação na terça-feira. Mas seguiremos a linha aí da questão dos financiadores e, ao mesmo tempo, também da ação pública, né, de quem poderia fazer a defesa e a proteção e não fez, quem poderia garantir a segurança aqui desse espaço e realmente não fez. Então, apresentaremos aí na terça-feira. Há nomes aí que já foram colocados, inclusive o do governador do Distrito Federal, há também o próprio nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual deve ser, na sua intuição aí, senadora, quem deve ser ouvido primeiro? Carla, assim, tem nomes, e você cita muito bem, né, quando você fala do governador do Distrito Federal, fala do ex-presidente da República, são nomes absolutamente robustos, né, e que a gente vai fazer uma avaliação se serão chamados e quando serão chamados, né. A gente tem, no caso específico de governador, já na pandemia, inclusive, onde houve a possibilidade de fazer chamamento de governadores. Naquele momento houve algum questionamento, mas no caso específico aqui de Brasília, a gente tem um fato em si, que é o fato de ele ser investigado. Então, essa comissão ela tem um papel muito importante, que é chegar em quem teve alguma responsabilidade. Então, aqueles que já são investigados também no âmbito da Polícia Federal e também do Supremo Tribunal Federal poderão ser chamados aqui mais uma vez. Ao mesmo tempo, também, nós vamos fazer o compartilhamento de dados. Então, essa solicitação de compartilhamento de dados nos dará muito respaldo, nos dará muitos elementos, de fato, do que poderá haver daqui para frente. Então, eu não estou descartando ninguém de ser convocado ou não, seja ex-presidente da República, seja integrante, por exemplo, das Forças Armadas, não é? Seja governador ou seja quem quer que seja. O que nós precisamos é não sair do foco. O que nós precisamos é não perder o foco. O que nós precisamos é chegar, de fato, a esses autores e é o que nós faremos nas próximas semanas e meses. A oposição tem a tese também de investigar, uma linha de investigação que é a prevaricação, que o atual governo foi omisso.
Isso também vai ser investigado? Olha, a omissão nós vamos investigar sim, não é? Nós temos que compreender nos agentes públicos qual a responsabilidade de cada um deles. Aí você fala de ABIN, de GSI, você fala das polícias, não é? Da Câmara, do Senado também, do Supremo Tribunal Federal, você fala da própria Polícia Federal. Então a gente tem que compreender quem é que tinha competência e quem tinha e que não fez. Ao mesmo tempo também, quem não tinha competência para fazer e não fez, nós não vamos cobrar. Porque aí, nesse caso, não houve uma omissão, não agiu porque não tinha competência para essa finalidade. Então, é nesse sentido que, de fato, a gente vai trabalhar. Eu sempre tenho dito isso, a gente não vai prevaricar, nós não deixaremos, na verdade, de cumprir o nosso papel. O nosso papel será realmente feito e cumprido à altura durante o transcorrer dos próximos trabalhos. Então, a omissão de quem? É isso que, na verdade, nós vamos buscar, né? Daqueles que estavam na responsabilidade de fazer e não fizeram. Mas também a gente precisa compreender que a gente não pode exigir de quem efetivamente não estava naquele momento com a competência de fazer. Então, tem, por exemplo, disparos de informações, disparos de alertas, são todas essas informações que constam, inclusive, de relatórios e que a gente vai estar pedindo esses relatórios, é que nós, de fato, estaremos aí debruçados, né, durante todo o transcurso da CPI. Senadora, eu preciso fazer uma pergunta, porque isso foi colocado no primeiro dia da reunião da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito e tem sido colocado constantemente em plenário pelo senador Marcos Duval, que é a sua proximidade com o ministro da Justiça, e ele questiona o fato de uma certa parcialidade da senhora na relatoria. E a senhora já disse em outras entrevistas que, se for preciso, vai cortar na carne. Como que vai ser o seu trabalho, senadora, ainda tendo essas críticas em relação à sua posição em relação Olha, o senador que faz o questionamento, ele tem um perfil diferente do meu, em várias frentes, inclusive, mas uma delas ele é investigado e eu não sou. Aliás, eu não tenho nenhuma investigação em torno do meu nome no Brasil, graças a Deus. Então, não há investigação em torno de mim. Então, não paira sobre mim qualquer tipo nem de suspeição e nem de impedimento. Essa é uma casa política, e em sendo uma casa política, você tem relação política, sobretudo, com as pessoas que estão no seu estado. O Flávio Dino é do Maranhão, o Flávio Dino é ministro da Justiça, integra, na verdade, uma representação política, porque também ele é senador da República. Agora, o fato de eu ser do mesmo estado dele, o fato de eu ter uma proximidade política com ele, não me inviabiliza de ter as minhas prerrogativas asseguradas. Eu sou senadora e, como senadora, eu posso e devo atuar em qualquer espaço dentro do Senado Federal, de comissão, né, seja ela permanente, mista, ou seja ela temporária. O fato é que isso não me traz nenhum tipo de impedimento. Eu acho que ele pode fazer os questionamentos, pode até espernear, nem sei se ele fez alguma solicitação formal nesse sentido, mas se fizer não terá prosperidade, porque não tem nenhum embasamento constitucional e nem regimental que possa arguir o meu impedimento em relação a ser relatora desta comissão. Senadora, são 180 dias de investigação, muitos nomes para serem ouvidos. Como que a comissão pretende trabalhar? Em princípio, seria um dia na semana. Isso deve mudar, né? Carla, eu, na verdade, assim, nós temos 180 dias, né? Então, assim, é um tempo razoável. Como a nossa meta, na verdade, é tentar cumprir os 180 dias, eu acho que a gente pode trabalhar aí 2 dias na semana. Eu acho que a gente tem muita coisa para ouvir, veja pelo volume de requerimentos que nós recebemos. Então, a gente tem muita coisa pela frente. A gente ficar em apenas um dia da semana, eu acredito que será muito escasso, né? Eu acho que precisa aproveitar ao máximo, a gente tem muitos documentos para avaliar, muitas audiências que deverão ser feitas, então é a defesa de fato que eu tenho feito. Alguém diz, olha, pode ser 3, 4 dias, um dia, eu acho que a gente tem que trabalhar de fato aí no meio termo, e é o que eu tenho conversado com meus colegas aí da mesa dos trabalhos da CPI. Pois é, a gente tem a CPI mista, né, que envolve deputados e senadores. Na Câmara são 3 CPIs e vai ser instalada agora também a CPI das ONGs aqui no Senado. A senhora teme que o espaço que as CPIs estão ocupando possa atrapalhar a agenda também de pautas importantes do governo? A gente tem arcabouço fiscal, reforma tributária, outros temas importantes. A senhora teme que isso possa acontecer? Olha, a CPI, regimentalmente, na Câmara, você pode ter até 5 CPIs. O Senado não tem uma previsão regimental de quantidade, mas tem uma média de trabalhar com essa mesma quantidade de 4 a 5 CPIs simultaneamente. Nós temos 81 senadores, né? Então, você tem um volume de senadores significativo que eles podem se dividir em várias ações. Então, a gente pode estar presente em várias atividades.
e, ao mesmo tempo, também seguir com a outra pauta. É claro que arcabouço fiscal é fundamental, necessário e há uma decisão do ponto de vista legal tácita. Ela precisa ser aprovada até o mês de agosto, é o que diz a legislação que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional. A reforma tributária, há uma expectativa e um anseio muito grande dessa reforma de fato ser aprovada, né? Aliás, todo primeiro de governo sempre tem isso. Início de governo sempre tem isso, a necessidade da reforma tributária. Então, hoje há um sentimento da sociedade brasileira acerca da reforma tributária, há um sentimento dentro do Congresso Nacional e há uma vontade política do presidente Lula. Então, nessa junção de forças, você automaticamente pode ter, digamos assim, um resultado exitoso, que é a aprovação dessa reforma tributária num país que tem uma carga tributária terrível, não é? É inexequível, sobretudo aí para quem quer fazer um empreendimento, é quem quer empreender, sobretudo os pequenos, acabam não avançando pela grande carga tributária, sem falar do próprio consumidor brasileiro. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta vital para o Brasil, propostas em que, inclusive, nós já debatemos muito aqui no Congresso. Na última legislatura, nós tivemos um debate muito aprofundado com propostas da Câmara, propostas do Senado Federal e até propostas do próprio governo. Então, eu acho que o que a gente já debateu até o presente momento, que trata de unificação de impostos, que trata, por exemplo, de imposto único e de todo um trabalho que foi apresentado, pode, na verdade, ser resgatado e nessa nova reforma tributária apresentar, de fato, uma boa alternativa para o Brasil. Eu acho que são dois temas vitais, e por serem dois temas vitais, eles precisam também ser priorizados e colocados na ordem do dia, e serão, sobretudo, o arcabouço fiscal. Só para finalizar, senadora, na primeira reunião houve aí um clima de tensão, bate-boca, discussões. A senhora acha que essa deve ser deve ser assim um ritmo de trabalho, ou acredita que possa ser controlado para evitar o que muito se fala, para evitar o palanque político? A senhora acredita que pode ser possível? Carla, infelizmente, né, até pelo próprio perfil de alguns integrantes da comissão, eu acho que vez por outra isso vai acontecer. Né? O que não pode acontecer é com muita frequência, daí o comando do presidente da comissão. Né? E eu também, como relatora, vou contribuir no sentido do equilíbrio dentro do plenário, dentro do colegiado. Agora, infelizmente, alguns querem fazer até baderna, isso é um fato, a gente viu isso na primeira sessão plenária, né? E eu mesma, para falar ali, fui interrompida várias vezes. Então, infelizmente, a mulher é muito interrompida, mas a gente não pode normalizar isso, não se pode, na verdade, aceitar e achar que é normal, que é assim mesmo. Não é assim e não é normal. A gente precisa, de fato, buscar algumas alternativas de forma que a gente possa minimamente garantir e assegurar o bom andamento dos trabalhos da comissão. Eu acho que o presidente tem colocado isso, a gente vai colocar para os parlamentares, de forma que a gente venha evitar ânimos exaltados, venha evitar debates paralelos, não é? E venha realmente impedir aí que nós possamos ter a investigação. CPI é inquérito, inquérito é investigação. Não é narrativa, é fato concreto, é prova e é em cima disso que realmente nós vamos estar trabalhando. Obrigada, senadora, pela sua participação e sucesso aí nesse novo desafio. Muito obrigada, Carla. Que Deus abençoe. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.